O texto nos diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Amém. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém. Os irmãos podem se assentar com liberdade para glorificar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, perguntar se temos conhecido a voz do Senhor, como algumas vezes eu ouvi o presbítero Claudinei dizer, isso é chover no molhado, porque temos ouvido continuamente a voz do Senhor. Ele continua falando entre nós. Eu quero aqui, com a graça do Senhor, destacar pelo menos 7 pontos a respeito da voz de Deus, a respeito de quando o Senhor fala. E sempre que Deus fala, não me parece na palavra de Deus que Ele fala aleatoriamente. Observo que Ele está sempre direcionando, despertando e requerendo de nós algo. Ou é para nos aproximarmos, ou é para mantermos, ou é para nos prepararmos. Deus sempre fala e faz com propósito. Deus sempre faz com propósito. A sua vida, ela é um propósito de Deus. Você pode não ter visto ainda, mas eu creio, eu sou um propósito de Deus. Aleluia. Há uma necessidade num determinado tempo, e Deus me enviou no ventre da minha mãe e vem me preparando para este tempo. E você? Eu creio da mesma forma. Não é o acaso. Pode ser que os seus não projetaram sua vinda, mas o céu sim. Deus te conhece. Amém. E por te conhecer, há algumas formas com as quais Deus fala, porque Ele te conhece. Ele te conhece. Vejamos a primeira. Deus fala de acordo com a situação do nosso coração. Um exemplo. Preciso do apoio aqui, por favor, vai ser melhor para usarmos o tempo. Gênesis capítulo 4, dos versos 3 ao 7, nos diz assim: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse:
Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus fala de acordo com o nosso coração, não é de acordo com a nossa vontade. Caim estava cheio de ira. Caim estava com o coração cheio de revolta. Então Deus disse para ele: por que o seu coração está assim? Talvez o seu e o meu coração esteja cheio de medo. Então para você e para mim Deus está dizendo: por que o seu coração está carregado de tanto medo? Talvez o meu e o seu coração estejam cheios de tristeza. Então para você e para mim o Senhor está dizendo: por que o seu coração está tão triste assim? Aleluia. Porque Ele te conhece, Ele me conhece, e Ele fala conosco de acordo como está o nosso coração. E se este também está carregado de orgulho, Ele vai falar da mesma forma. Se estamos cheios, prepotentes, empinados, aquela coisa, Ele também falará da mesma forma, porque Ele te conhece e Ele me conhece. A respeito da voz de Deus, o primeiro ponto: Deus fala de acordo com a situação do nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Não sei como você está, mas Deus te conhece. E Deus vai falar com você de acordo com o que está o seu coração. Se Ele estiver quebrantado, Ele vai falar com você. Mas se precisar de quebrantamento, Ele também vai falar com você. Ele é fiel. Segundo ponto, 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, dos versículos de 1 a 10. O texto nos dirá assim: o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era mais rara e as visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifesta a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali. O Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o seu servo ouve. Segundo ponto a respeito da voz de Deus: Deus sempre falará do jeito que eu e você entendemos. Nunca tenha dúvida no seu coração: será que Deus vai falar e eu não vou entender? Será que Deus vai falar e eu não vou compreender? Será que Deus vai falar e o meu coração vai encher de dúvida? Não. Será que Deus vai falar e eu estarei dormindo e eu não vou ouvir? Será que Deus vai falar e eu vou estar lá na beira-rio caminhando lá, correndo, e eu não vou ouvir? Será que Deus vai falar e eu estarei atarefado no trabalho, resolvendo umas coisas, e eu não escutarei? Deus sempre falará do jeito que nós entenderemos. Aleluia! Nenhum obstáculo ou qualquer situação humana impedirá a voz de Deus de chegar ao seu coração, e nem de haver o entendimento. Observe que o texto diz: então Samuel entendeu. Deus quer que você entenda o que Ele está falando com você.
Deus quer que você entenda o que Ele está falando com você, porque há um propósito em tudo aquilo que Deus faz. Desde a criação, desde antes da criação, o Cordeiro do mundo que já estava preparado desde antes da eternidade. Deus está no controle de tudo, e a sua voz falará ao seu coração do jeito que ele está, e o Senhor falará do jeito que nós entenderemos. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto, 2 Crônicas, capítulo 7. A partir do verso 11. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Terceiro ponto a respeito da voz de Deus: o Senhor fala com aqueles que têm o coração contrito e quebrantado. Essa resposta que Deus está dando a Salomão veio de uma oração que ele fez. Quando ele termina a obra de construção do templo, ele ora ao Senhor pedindo que as orações daquele lugar fossem ouvidas. E aqui o Senhor aparece a ele dizendo: eu ouvi sua oração, e eu escolhi para mim este lugar. Aleluia! E quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender, eu ouvirei e eu vou sarar a sua terra. Então, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, eu já sei que Ele fala de acordo com o que está o meu coração. Então, talvez a palavra do Senhor ao seu coração possa chegar com um pouco mais de dureza, rigidez. Não sei como está o seu coração, mas pode? Pode. Mas Ele vai falar. E Ele vai falar do jeito que entenderemos, porque Ele é um pai e sabe se comunicar com o filho, assim como um pai vai aprendendo a se comunicar com o seu filho desde pequenininho. Ninguém ao redor entende nada, mas um manuseio das mãos, alguma coisa, o pai e a mãe, não, eu já sei o que ele está querendo, já sei o que ela está pedindo, porque ele aprende a se comunicar. E aqui nós entendemos que é necessário quebrantar, é necessário o quebrantamento, é necessário descer, é necessário estar diante do Senhor, é necessário ir conforme Ele espera que nós estejamos diante dEle, e não como eu penso que eu devo estar diante dEle. É como Ele quer, não como eu quero. É como Ele está te instruindo por este caminho, e não como eu estou decidindo andar por este caminho. O que é que o Senhor tem falado ao seu coração? E o que é que Ele tem requerido a respeito de você e a respeito de mim? O Senhor fala com aqueles que se quebrantam. Quarto ponto a respeito da voz de Deus, eu uso aqui o texto que foi lido em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17, aonde quando Jesus vai a João Batista para ser batizado, João Batista, ele tenta convencer Jesus: mas sou eu que preciso, e o Senhor vem a mim. E Jesus lhe diz: por enquanto, façamos assim. E João batiza Jesus. E ao sair das águas, o texto vai dizer que algo é visto, mas o texto também vai dizer que uma voz ela é ouvida. E Deus está dizendo a respeito do seu filho: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho grande agrado, e tenho grande satisfação, tenho grande alegria.
qual é o ponto que nós aprendemos aqui a respeito da voz de Deus? O Senhor fala em testemunho daqueles a quem Ele chamou. O Senhor fala em testemunho acerca de quem Ele chamou, porque o dia que você nasceu, eu não estava lá. O dia que eu nasci, você não estava lá. O dia que eu fui gerado, você não estava lá. O dia que você foi gerado, eu não estava lá. Mas a um que nós conhecemos, Ele estava lá, e é Ele quem testemunha a meu e a seu respeito. É Ele quem testemunha. Não queira eu, não queira você fazer a justiça que achamos que merecemos, mas deixa na mão do Senhor, porque Ele testemunha a respeito de você. Talvez para ti desta noite Deus está dizendo: acalme o seu coração, porque a respeito de você cuido eu. Talvez para você o Senhor está dizendo: acalme o teu coração, porque a respeito de você cuido eu. A nossa visão é tão limitada que eu só conheço até aqui e pouco me lembro do que passou. Tenho planos para frente, mas o próximo minuto seguinte posso fazer projeções, mas acontecerá conforme? Eu não sei. Deus é quem o sabe. E a minha vida e a sua vida, ela está nas mãos do Senhor. Glorifique a este Deus que te ama, que te guarda, que te protege, que te consola, que te alimenta, que dá refrigério à tua alma, que consola seu coração, que abre caminho no meio do mar, que faz o leão jejuar. Louva este Deus que Ele cuida de ti. Não louve para Ele cuidar, louve porque Ele cuida. Não louve para Ele fazer, louve porque Ele está fazendo. Não louve para Ele guardar, louve porque Ele está te guardando. Ele está te guardando. A respeito da voz do Senhor, Atos 10, versículo de 9 a 16. Atos 10, do versículo 9 ao 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, e já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto, e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. O que observamos aqui a respeito da voz de Deus? Deus fala na medida de cada pessoa. Deus conhecia a Pedro e precisou haver uma insistência com Pedro, porque Deus conhecia a sua estrutura, como Deus conhece você, como Deus me conhece. Deus, conhecendo a Pedro, observe que o mesmo se repete por mais de uma vez, e a ordem lhe é dada: Pedro, mate e come, e não diga que é impuro aquilo que foi o Senhor dizendo para ele. Mas foi necessário que isso ocorresse não uma vez, não 2. Deus conhece você de dentro para fora. Deus me conhece de dentro para fora. O pai conhece o seu filho, tenho 3. Quando eu dou um direcionamento lá em casa, eu sei, eu tenho a expectativa pela experiência de como vai ser a reação de cada um dos 3. Há um que estou acostumado com ele dizer: tudo bem, pai,
não fala muito, vai e faz. Há um outro que dá uma questionada. Há um outro, o pai sabe. Então, às vezes, uma mesma ordem, uma mesma palavra, com este aqui, perfeito. Com este aqui, eu como pai, eu sei que eu preciso trabalhar um pouco mais. Mas ele vai. Mas eu tenho que usar uma estratégia diferente. Deus é tão bom que Ele fala do jeito que você entende, porque Ele conhece você. Pai, mas eu queria ser como aquele irmão que basta o Senhor, né? Não precisa de muita coisa. O Senhor começou a falar, Ele já entendeu. Por que é tão difícil assim para mim? Deus te conhece. E Ele não te rejeita. Ele está dizendo: filho amado, vem. Vem, porque o meu sacrifício na cruz do Calvário foi por você. Vem, porque eu te amo. Vem, porque eu sei falar com você. Vem, eu sei lidar com você, eu sei conversar com você. Há pessoas que às vezes vão dizer assim: pastor Diogo, é difícil demais de lidar com o senhor. Sim, para quem tem um temperamento analítico como o meu, leia um pouquinho a respeito para você compreender. E quem está na mesma condição, eu te entendo. Mas aqueles que não andam ali, para eles é difícil. Imagina Pedro e Paulo. Olha o que aconteceu entre os dois. Imagina Jesus com aquele grupo de discípulos ali, cada um com um posicionamento, uma ideia, uma experiência, uma escola familiar diferente um do outro, e Jesus ali habilidosamente lidando com todos e com amor. Deus lida com você, Deus lida comigo com amor, e como o hino que foi louvado, amor e perdão. Aleluia. Pedro pulou na frente e falou: Jesus, estou pronto. Pedrão, não vai negar. Não vou, vai. Deixa eu te dar um sinal então. Escuta o galo cantar. E depois ele some. Mas quando Jesus ressuscita, ele manda um recado e avisa para ele: eu preciso encontrar com ele. Glória. E ao encontrar, ele vai dizer: Pedro, ele não negou 3 vezes? E Jesus chega para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Vamos voltar aonde caiu essa pedra. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, eu estou te perdoando, eu quero você, eu preciso de você, eu te amo, eu te entendo, eu sei conversar com você, eu não te rejeito, o meu sangue te purifica de todo o pecado. Aleluia. Te purifica de todo o pecado. Maravilha, Jesus. Aonde é que você está precisando encontrar com Jesus? Meu Deus. Aonde é que você está precisando encontrar com Jesus? Estou precisando encontrar com Jesus no meu relacionamento, porque o negócio... Encontre-o. Estou precisando encontrar com Jesus na minha vida, na minha intimidade com Ele. Encontre com o Senhor, porque Ele está dizendo: vinde benditos do meu Pai. Você está. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O céu te alcança, o sangue te purifica, Jesus te perdoa, o amor dele te abraça, ele é poderoso para curar e transformar. Jesus encontra com Pedro. Então aqui, 5º ponto, o Senhor fala na medida de cada pessoa. Os irmãos já andaram na rodovia? Quantos irmãos já andaram na rodovia? Poucos. Quantos já andaram numa rodovia que tem mais de uma via, na mesma mão? Menos pessoas ainda, mas tem alguns. Bom, quando nós estamos acostumados aqui na cidade de Ubá, praticamente andar em vias que só tem uma mão, de repente uma vai e a outra volta. Quando você pega uma rodovia com 4, 5, 6 faixas, a gente estranha. Torna-se um pouco mais desafiador você dirigir. Porque tem pessoas indo na mesma direção. Do seu lado pode ter uma motocicleta, do outro pode ter um ônibus, uma carreta, um veículo do porte do seu, um veículo maior do que o seu, mas todos estão indo na mesma. Quando nós, como pessoas,
servindo ao Senhor Jesus, trabalhando para o reino, somos para o entendimento como estes veículos. Todos nós estamos indo na mesma direção, estamos indo para o céu. Só que existem alguns veículos que são mais leves, existem alguns veículos que são mais pesados, existem alguns veículos que são mais rápidos, existem alguns veículos que são mais lentos. Eu quero dizer para você, no que Deus tem me dado aqui, não olhe para quem está indo do seu lado, se ele está indo rápido ou devagar, se a compreensão é maior, se ela é mais lenta. Siga o seu caminho, porque todos nós estamos indo para o mesmo lugar, e aquele que nos fez deste jeito, é Ele quem está nos conduzindo e nos usando segundo a vontade. E há um problema quando eu começo a me mover da minha pista e começo a querer andar na pista do... vai dar colisão. Vai dar colisão. Quando nós saímos daquilo que o Senhor te chamou desde o ventre da sua mãe, antes que você tivesse forma, quando nós saímos, a colisão de todas as formas, colisões pequenas, colisões fortes, colisões que ferem, colisões que destroem, colisões difíceis de reparar. Mas o Senhor é poderoso, porque o mundo vai dizer que o que nasce torto não se endireita, mas a palavra de Deus vai dizer que Deus é poderoso para endireitar aquilo que está torto. O mundo vai entender na sua estrutura, com seus arquitetos e as suas competências, de que o abalo de uma estrutura dificilmente se reconstrói, às vezes tem que destruir, mas o Senhor é poderoso para, se precisar destruir, construir, mas Ele é poderoso para entrar e consertar o que precisa e manter de pé. Aleluia. Ele pode, segundo a vontade dele, fazer. Volte para onde o Senhor te quer, porque Ele fala do jeito que você entende, Ele fala como está o seu coração, Ele fala na medida de cada um, Ele fala testemunhando a respeito daqueles que Ele chamou. Amém, glória a Deus. Sexto ponto, Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Este esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A respeito da voz de Deus neste ponto, Deus, para falar, Ele usa as suas variadas ferramentas. Não é que a voz dele é impedida, mas quando Ele precisa que você escute, quando Ele precisa que eu escute, Ele usa as suas ferramentas. Com Saulo, uma luz neutralizou ele. Depois, ele perde a sua visão, depende que agora ele seja guiado. Um homem tão destemido, tão corajoso, um homem tão capacitado, habilitado, um homem tão investido de autoridade, dependendo agora de que ele seja conduzido.
Mas enquanto esta dificuldade física está acontecendo com Saulo, algo maior está acontecendo no mundo espiritual. O próprio Jesus está se encontrando e palestrando com ele. Às vezes nós não entendemos, Deus, mas por que isso? Porque sobreveio neste tempo, nesse momento, porque fechou agora, porque está minguando, porque está dando errado, porque os planos foram frustrados, porque veio esse embate, porque veio esse confronto, porque veio esta reviravolta. Deus o sabe. Talvez Ele tão somente estava precisando que você fizesse o que está acontecendo aqui agora. Silêncio, meu filho, eu só quero falar com você. Mas além de falar, eu quero que você me escute. Além de falar, eu quero que você me escute. Porque se Deus fala, e Ele fala com propósito, algo é necessário. E talvez, na velocidade que Saulo estava, como ele ouviria? Como ele questionaria? Se ele estava tão decidido e firmemente convicto do seu posicionamento: eu tenho que prender todos estes que estão seguindo este tal de caminho. E mal sabia ele que Jesus faria um convite para ele: eu quero você neste caminho. Eu quero você neste caminho. Eu quero você neste lugar. Eu quero você nesta posição aí. Eu quero tirar você deste lado de perseguidor. Eu quero colocar você agora como perseguido. Eu quero usar essa força que você tem, mas eu quero que você mude a direção dela. Deus, Ele sabe, porque Ele fala como está o nosso coração. Ele fala do jeito que a gente entende. É Ele quem fala em testemunho dos seus. É Ele que usa as ferramentas que são necessárias para que eu possa diminuir a velocidade e escutar a voz do Senhor. O pastor Marcos falou por esses dias aqui, num dos dias de oração. Às vezes pegamos um texto bíblico e saímos lendo numa leitura dinâmica, numa velocidade. Quanto tempo reservou para meditar, para ouvir e para entender o que Deus está falando? O Senhor sabe por quê, o como e para quê. O Senhor sabe, porque a nossa vida está nas mãos de quem, igreja? Não está nem na mão do seu marido, nem na mão da sua esposa, nem na mão do seu pai, nem na mão da sua mãe. A sua vida, a minha vida está nas mãos do Senhor. Amém. O Salmo 27 usa uma comparação para a gente. Irmãos, nós maridos, minha esposa, temos 3 filhos. Quando minha esposa ficou grávida, sabe o quanto que a minha vida mudou? Deixa eu te dar uma ideia. Continuei dormindo no mesmo horário. Continuei comendo de tudo do mesmo jeito que eu estava. Deitava, dormia, acordava no outro dia. E desenvolver as minhas funções. Mudou pra caramba, não mudou? Mas e ela? O corpo passou por alterações. A alimentação passou por alterações. O emocional passou por alterações. Sentiu dores. Sentiu incômodos. Estava com fome, mas tinha um negócio ali dentro. Tentava deitar de um lado, não tinha jeito, porque alguém ali já gritava: não quero deitar, quero ficar em pé. O espaço era reduzido e já começava: chuta daqui, mão para lá e mão para cá. O Vitinho já devia jogar a bola dentro da barriga dela, não é possível. Porque algumas coisas aconteciam. E quando chegou a hora de nascer, quem foi para o centro cirúrgico? Ah, não foi eu não, foi ela. Quem foi sentir as dores que foram necessárias para que viesse nascer? Eu ou ela? Mas o salmista, no Salmo 27, ele vai dizer assim: ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho. Observe o nível de profundidade, como uma mãe que
gerou. Como uma mãe que passou por alterações, como uma mulher que sentiu o seu corpo sendo mudado, e não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês, não foi 2, não foi 3, como que ela, antes de pegar no colo, sentiu dor, para quando sair dela, ainda depois de nascer, ainda continuar sofrendo os impactos para a cura daquele processo, apesar de alegria. Como ela poderia se esquecer do seu filho? Mas o salmista desce ao nível de profundidade, dizendo: ainda que isso viesse a acontecer, o Senhor não se esquecerá de ti. Aleluia! Ainda que ao nível desse, que nós olhamos e dizemos assim: como uma mãe pode se esquecer? É impossível. Mas ainda que aconteça, e sabemos que pode acontecer, o Senhor está dizendo: eu não, porque você veio para um propósito. Eu não, porque eu te formei, eu te separei, eu te ungi, eu te levantei, eu te guardei. Eu não, porque fui eu que trouxe você até aqui. O Senhor não se esquece de nós. Encerro. Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao versículo 15. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7 até o verso 15. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, como foi na rebelião. A respeito da voz de Deus, neste último ponto, destaco: Deus fala esperando de nós arrependimento, quebrantamento. Deus fala a respeito de nós, querendo que nos aproximemos dele cada vez mais. Estamos todos na mesma direção, cada um na sua via. Essa via é a vida que Deus tem projetado para você e para mim. Se você tentar andar na minha, eu posso te atropelar. Se eu andar na sua, você pode me atropelar. Por isso a Bíblia já vai dizer: olhando para o céu, olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O que a voz de Deus está dizendo ao seu coração? Somente você sabe e Ele. Mas Ele fala do jeito que você entende. Mas Ele fala profundo, sem deixar dúvidas. E o Espírito Santo, Ele está sempre dizendo: não endureça o seu coração. Do meu jeito é melhor. Do meu jeito é melhor. Se você olhar para a esquerda, você pode se perder com o que está acontecendo na vida do seu irmão, mas você não sabe o que Deus está fazendo na vida dele. Se você olhar para a direita, você pode se perder com o que esteja acontecendo na vida do seu irmão, porque você não sabe o que Deus está fazendo na vida dele.
Você pode até saber o que está acontecendo naquele momento com ele, mas o que Deus está fazendo com ele, só o Senhor sabe. Porque um bom ferreiro sabe para o que ele está preparando a sua ferramenta. E algumas é para ataque, outras é para defesa, outras é para de acordo com o que ele precisa. Eu não sei para o que Deus está te preparando, mas eu sei que nesse tempo de hoje estamos juntos nesta obra. Você na sua via, eu na minha via, e esta rodovia nos leva ao céu. Esta rodovia está nos levando a encontrar com o nosso Deus. Siga você o seu caminho, irei eu o meu caminho. Todos nós confiamos no Senhor, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é a sua voz que nos sustenta, é o teu poder que abre o mar, é Ele que nos faz chegar do outro lado. Fortaleça o seu coração, se anime no Senhor, porque Ele te ama e Ele está cuidando de você, assim como Ele está cuidando de mim. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, em nome de Jesus. Nós passamos. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus.